aliás, a Pedro Ivo e Colombo Salles. Aqui. Explica pra gente o que acontece nesses lugares assim, realmente se houve algum contato, enfim. Bom, isso nada mais é do que um fenômeno natural espiritual, né? Existem o contato dos espíritos que já desencarnaram com o plano terreno, com o plano da matéria, né, que nós nos encontramos hoje. Salve, salve amigos do canal No Contexto. Olha, o programa de hoje tá meio que sobrenatural. Já até coçou minha orelha aqui. Então, pessoal, vocês lembram desse vídeo que eu fiz aqui, ó? Que é o túmulo perdido do Ercílio Luz. Desde 2022, que as pessoas não sabiam onde estavam enterrados os restos mortais do Ercílio Luz. E aí eu fiz um vídeo. O pessoal gostou bastante desse vídeo. Pessoal, é o seguinte, quando eu estava gravando, eu ouvi, aliás, quando eu estava gravando, não ouvi nada, tudo tranquilo, certo, beleza? Quando eu cheguei em casa, que eu fui editar o vídeo, eu ouvi vozes de fantasma. Eu vi alguém no meu ouvido dizendo Alonso ou Afonso, depois outra palavra de ocioso, e no final um grito de horror. Exatamente, um grito de horror. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Será que um fantasma veio falar comigo naquele momento? Eu fiquei assim na dúvida, porque eu vi nitidamente alguém falando no meu ouvido. Só quando eu fui editar, quando eu coloquei o fone de ouvido. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei espantado. Já tinha acontecido algumas vezes comigo, em algumas gravações, lá na Alfândega, que é um prédio histórico, no Museu de Florianópolis, também, que é um lugar histórico, eu ouvi vozes. E aí, eu digo, bem, não é possível que um fantasma tenha falado ou tentado se comunicar comigo. E aí eu peguei essa gravação, que vocês vão ver aqui no nosso vídeo hoje, tá? E levei para uma responsável pelo centro espírita. Eu também vou lá, frequento, assisto as palestras. Então eu falei com a Lia Márcia, da Casa Espírita Caminho dos Anjos. E ela me explicou que, bem, você vai ver a entrevista dela nesse programa. Será que tem um fantasma mesmo, pessoal? Bem, então vamos começar com o vídeo de hoje, que vai ser hoje sobre fantasma, porque realmente foi algo sobrenatural que eu presenciei, que realmente eu fui tirar as minhas dúvidas, e no final desse programa eu quero que vocês também tirem as suas conclusões, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, que é importante para vocês fortalecerem o meu trabalho aqui no canal No Contexto, tá bom? Solta a vinheta. Então, gente, eu começo meu vídeo relembrando o vídeo anterior, onde eu começo filmando o local, o caminho até chegar o monumento, o túmulo do Ercílio Luz, tá? Então eu vou caminhando bem tranquilo, e vocês vão perceber que dentro desse processo eu vou chegar e vou bater na placa. Vocês vão ver uma placa lá, uma chapa de ferro lá, e é nessa chave, é nessa aqui abertura que foi colocado o caixão do Ercílio Luz. E eu vou bater e vocês vão perceber, já começa a... Se você colocar o fone de ouvido, você vai começar a perceber que parece que tem vozes estranhas. Então, gente, eu congelei essa imagem só para vocês verem que depois dessa imagem congelada, eu vou ouvir assim uma primeira voz estranha. Olha só, presta atenção, coloque o fone de ouvido. Vou mostrar aqui para vocês todo o entorno aqui do monumento. Gente, nessa imagem congelada aí que vocês estão vendo,
é exatamente onde era o antigo cemitério, até na década de 20 ali. Ali essa imagem é o Parque da Luz, então o Parque da Luz é um antigo cemitério. E quando eu estava conversando com a Lia do Centro Espírita, ela me informou que esse espaço, por ser um cemitério, tem um ambiente muito pesado, o ar muito carregado, em que é possível sim espíritos, almas penadas estarem circulando nesse espaço. Observe que o cemitério é bem próximo do monumento, então tem toda uma atmosfera propícia para ter uma questão paranormal. E aí, depois de nós sairmos da imagem desse cemitério, vocês vão ver que uma voz aparece do nada, não dá para definir o que diz. É uma coisa abstrata, mas que me despertou assim curiosidade. Preste atenção, vou repetir 3 vezes para vocês observarem aí. Se quiser, volta o vídeo com fone de ouvido para vocês perceberem isso. Eu vou repetir novamente essa cena para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Olha só. Agora, pessoal, vou começar. Quando eu estou falando sobre o monumento, tem uma parte do vídeo, no outro vídeo, que eu falo assim: será que realmente é aqui que estão os restos mortais do Hercílio Luz? Só que até então, naquele momento, eu não tinha divulgado aí para o público se era realmente o local do túmulo do Hercílio Luz, porque até então era o túmulo perdido, ninguém sabia onde estava. Aí eu faço esse questionamento. Eu percebo que a partir do momento que eu faço esse questionamento, as coisas começam a ficar mais assim, sei lá, tensas, porque as palavras elas vêm mais claras. Eu vou passar esse momento que eu faço esse questionamento e depois vamos realmente para umas coisas mais claras. Preste atenção. Será, pessoal, que o corpo, os restos mortais do Hercílio Luz estão aqui? O que vocês acham? Então vocês viram aí que parece assim nitidamente que vem uma voz e diz: Alonso, Alonso, 3 vezes. Eu vou mostrar para vocês, vou repetir. Preste atenção, olha só. Agora, pessoal, quando eu estou mostrando, dando um plano mais geral no ambiente de espaço, no ambiente, né, no espaço assim, vem uma voz no meu ouvido e fala assim: ocioso, ocioso. Aí eu vou repetir 3 vezes para vocês tirarem as conclusões de vocês. Preste atenção. É ou não é ocioso? Ou eu estou ouvindo coisas? Aliás, a Pedro Ivo e Colombo Salles. Aqui. E, para finalizar, vem uma voz estranha, tipo um grito, que não dá para definir o que ele fala, mas enfim, é uma espécie de um grito. E eu vou repetir para vocês perceber nitidamente que é um grito. Vamos prestar atenção, com fone de ouvido, porque geralmente sem fone de ouvido não fica muito claro, tá bom? Olha só como tem uma espécie de um grito, presta atenção.
Então, gente, o que dizer desses fenômenos? E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Será que realmente um fantasma falou comigo? Porque eu já tinha visto em alguns canais de YouTubers que os espíritos falam por meio de aparelhos eletrônicos, que eles chamam de VPA, uma coisa nesse sentido. E aí eu fui falar com a Lia Márcia, da Casa Espírita Caminho dos Anjos, né? Ela é médium, ela faz todo um trabalho há mais de 20 anos de pesquisa, ela psicografa mensagens mediúnicas e ela explicou, sim, que é possível que possivelmente alguém tentou se comunicar comigo, tá? Ela falou nos bastidores que possivelmente alguém tentou se comunicar comigo, mas dentro, quando eu pedi para ela entrevistar, ela disse só a possibilidade, ela não cravou que realmente teve um contato, mas ela disse que tem todas as características, é possível sim que alguém tenha tentado se comunicar, e ela exemplificou na história da mediunidade alguns teóricos, alguns estudiosos do assunto que realmente afirmam que isso é possível de acontecer. Acompanhe comigo a entrevista da Lia Márcia, da Casa Espírita Caminho dos Anjos. Lia, é o seguinte, eu estava lá no túmulo do Hercílio Luz e, obviamente, fui gravar sobre o túmulo perdido do Hercílio Luz e, de repente, eu não vi nada. Para mim, quando eu estava gravando lá, não aconteceu nada. No entanto, quando eu fui editar, eu vi vozes, por exemplo, eu vi vozes como se alguém fosse no meu ouvido e falasse Alonso, outro ocioso, e depois até eu vi uma voz meio assim, de fantasma. Explica pra gente o que acontece nesses lugares assim, realmente se houve algum contato, enfim. Bom, isso nada mais é do que um fenômeno natural espiritual, né? Existem o contato dos espíritos que já desencarnaram com o plano terreno, com o plano da matéria, né, que nós nos encontramos hoje. E por meio de instrumentos inanimados, eles podem sim entrar em contato conosco. Existem estudos desde a década de 20 que comprovam que os espíritos podem se comunicar conosco por meio de diversos instrumentos, principalmente os aparelhos eletrônicos. Então, como provavelmente você estava usando um gravador, um celular para filmar, para fazer um vídeo sobre aquele espaço, né, sobre algum objeto que estava lá, é possível sim que por essa frequência desse aparelho eletrônico haja essa interferência espiritual e por meio dele algum espírito naquele momento que se comunicar e de alguma forma ele emitiu um som, uma palavra e muitas vezes até uma frase é possível que saia. Existem estudos que comprovam isso, né? E na década de 70 se tornou muito mais forte, mais evidenciado, e ele vem em decorrência até das mesas de estudo, as mesas vibratórias, né? Que era muito usada para essas comunicações. Se usavam copos, se usavam garrafas. É possível que eles movam objetos, mas sim, é muito comum que haja por meio do uso do aparelho eletrônico essa comunicação dos espíritos sim conosco. Eu até fiz questão de trazer aqui para compartilhar contigo um estudo do psicólogo e filósofo Konstantin Raudive. Ele é da Letônia, né? Então ele é letão. E ele ficou especialista, chamado EVP, é especialista em voz eletrônica. Durante 20 anos ele gravou 72 mil vozes de espíritos utilizando aparelhos eletrônicos, né? E existe também, aqui na América, uma autora chamada Sarah Stipp, e ela escreveu livros Vozes da Eternidade. Nesse livro, ela vai nos trazer, inclusive, informações a respeito desse próprio psicólogo que gravou essas 72 mil vozes, né, de espíritos de seres já desencarnados, e ele desencarnou em 1987. Mas mesmo após o seu desencarne, ele mesmo agora se utiliza dessa ferramenta que ele já conhecia quando encarnado
para se comunicar, inclusive com a autora desse livro. Né? Então é fantástico, é mais uma forma mediúnica, é mais uma das formas mediúnicas em que o plano espiritual tem acesso e se comunica com o nosso plano de encarnado, na nossa condição de encarnado. Ou seja, para os céticos, aquelas pessoas que não acreditam realmente, se você, essa voz que se ouve lá no celular, na gravação, é possível que seja um espírito querendo se comunicar, falando alguma coisa, não é isso? Muito possível. Às vezes não fica muito claro, porque, claro, a gente, na matéria, nós somos muito densos, né? Nós temos corpo denso, a nossa energia é muito densa. E o espírito, quando desencarnado, ele está numa outra frequência energética. Então, muitas vezes, a comunicação não é fácil entre encarnado e desencarnado. E por isso ele usa dessas ferramentas. Porque a gente já sabe que o magnetismo está tanto no nosso corpo físico, quanto no nosso corpo espiritual, na nossa frequência mental e nas ondas também dos aparelhos, né? Eletrônicos, TV, rádio, telefone. Por isso que na casa espírita a gente sempre pede que as pessoas desliguem o celular quando chegam. Justamente por causa dessa interferência, dessas frequências magnéticas que podem ocasionar uma interferência. Então, sim, é possível sim. E se alguém ainda tem alguma dúvida, eu sugiro que leia o livro Vozes do Além. Eu sugiro, então, que as pessoas que ainda são incrédulas, né, e que acreditem que morreu, acabou, e que não é possível essa comunicação entre encarnado e desencarnado, que leiam esse livro, Vozes do Além. Ele traz muita explicação, ele traz muito conhecimento, e mais do que isso, ele tem artigos científicos e provas cabais, ou seja, incontestáveis, de que é sim, mais do que possível, que espíritos se comuniquem com os seres encarnados por meio de equipamentos eletrônicos. Então, se você estiver gravando alguma coisa ou fotografando alguma coisa, é capaz de capturar um vulto, uma imagem ou um som? Sim, é. Mais do que a gente imagina. Aliás, a Pedro Ivo e Colombo Salles. Aqui. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais um programa do canal No Contexto. Realmente é um assunto polêmico, é um assunto que causa um debate. Algumas pessoas acreditam, outras não, mas é importante sim ter esse debate para que as pessoas saibam que esse assunto é um assunto importante para se discutir, porque muita gente acredita que você não tem vida após a morte, outros acreditam que sim, que você não é só essa matéria e tudo acaba, mas enfim, é um debate importante, mas mais do que isso, é importante respeitar as crenças de cada um, tá bom? Essa é a grande mensagem que eu deixo para você, não ridicularizar aquilo que você não conhece e respeitar a religião de cada um, né? Então temos o kardecista, o espírita, o umbandista, o católico, o evangélico, cada um com a sua fé, com a sua religião e cada um sendo respeitado dentro daquilo que nós chamamos de civilização e respeito ao próximo, tá bom? Então, com isso, pessoal, me despeço. O canal No Contexto é isso. Hoje trouxe um pouco mais a parte dentro daquilo que ele trabalha, mas como foi um fato que aconteceu dentro de um programa que eu estava organizando, eu trouxe esse tema aqui para vocês. Então, deixo o meu grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque se inscrevendo, como eu sempre digo, você está fortalecendo o nosso trabalho. Beijo no coração, pessoal. Tchau. Fique com Deus.